gente costuma falar que a gente ajuda o sistema em dois grandes processos. Primeiro, a gente atua como um concierge de coleta de desfechos com o paciente e a gente usa esses dados de efetividade para transformar em dados de análise econômica e análise de custo-efetividade. Eu encontrei com as minhas... Então, assim, ela era assim, avaliar como é que está a qualidade de vida desse paciente. Não estamos falando de informações que auxiliam no diagnóstico. A gente está falando em domínios, em temas que realmente importam para a saúde do paciente. Bem-vindos a mais um Storma Talks, diretamente aqui da Convenção Nacional Unimed. Estou aqui com o Felipe da RAI, Fábio Nogue, mentor do Felipe na RAI. Então a gente vai falar hoje da startup e um pouco da mentoria, né, Nogue? Bem-vindo, Felipe. Me conta um pouquinho o que a RAI faz. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Vamos lá. A RAI é uma plataforma de inteligência de dados focada em ajudar hospitais e convênios na análise de custo-efetividade e gestão de desperdícios em tratamentos de alto custo. A gente costuma falar que a gente ajuda o sistema em dois grandes processos dentro de uma gestão de tratamento de alto custo, que é, primeiro, a gente atua como um concierge de coleta de desfechos com o paciente e a gente usa esses dados de efetividade para transformar em dados de análise econômica e análise de custo-efetividade. Então, em resumo, é isso que a RAI E o que significa desfecho? Perfeito. Está contando a história do paciente, chegou no desfecho. O que é o desfecho? Isso. Boa pergunta, cara. O desfecho, como a gente fala que é o desfecho centrado no paciente, a gente não está falando de informações de prontuário, não estamos falando de informações que auxiliam no diagnóstico. A gente está falando em domínios, em temas que realmente importam para a saúde do paciente. Então, se eu puder dar um exemplo, se a gente estiver falando de uma linha de alto custo, de tratamento de alto custo, de oncologia de próstata, por exemplo, de cirurgia de câncer de próstata, a gente tem as métricas de alta hospitalar, de reinternação e etc. Isso são informações de prontuário, mas o que a gente está falando aqui de mensuração é avaliar como é que está a qualidade de vida desse paciente, como é que está a incontinência urinária, como é que está retorno ao trabalho, disfunção erétil, o que na ciência a gente diz que são os desfechos centrados especificamente no paciente e geralmente eles são específicos para cada condição de saúde. Se eu estiver avaliando uma cirurgia de câncer de próstata, são esses desfechos. Se eu estiver avaliando uma cirurgia cardíaca, são outros desfechos. E a ciência já nos diz que esses são os melhores desfechos para que a gente possa tomar decisões centradas no paciente. Faz sentido a gente perguntar como é que o paciente evoluiu depois disso. A gente entendeu que, então assim, para nós esse dado é absolutamente importante e a gente entende que se a gente jogar isso na mão dos hospitais e do convênio hoje, isso é extremamente difícil de ser mensurado. Como é que você, pensando numa rede de prestadores, por exemplo, como é que do nada, do dia para noite, você fala, a partir de agora, a gente vai avaliar todos os pacientes exatamente dessa forma, padronizado, automatizado e tudo mais. Então a gente falou, cara, esse dado é importante, o sistema hoje, se me permita, não está maduro para coletar esse dado dessa forma, então a gente faz. E não está maduro por falta de processo, porque não tem a mentalidade do consumidor no final? Quais são as barreiras? A minha percepção é que é uma mistura, tá? Existe uma imaturidade do processo, porque é um processo que ele exige cuidado, atenção, padronização, ok? E do outro lado tem um fator cultural que a gente não está acostumado a mensurar, a gente não está acostumado a mensurar como profissionais de saúde e como paciente a gente não está acostumado quando mensuram. Né? Tem um dado super importante, super interessante de uma pesquisadora brasileira, a doutora Márcia Macdice, que publicou no British Medical Journal recentemente uma pesquisa com hospitais sobre coleta de desfecho. Dados aproximados, eu talvez não lembre exatamente, mas é algo do tipo assim, de 70 hospitais na América Latina, 40 relataram que medem desfecho. 4% usam para alguma coisa. Quase nulo. Exato. Então, assim, a gente tem uma dificuldade técnica, tem uma dificuldade por parte do profissional de saúde e uma parte do outro lado do paciente também. E é curioso porque no Brasil a gente não está acostumado a ser mensurado e isso leva à não cobrança da qualidade. Se eu não sei de onde está vindo ou a qualidade que está sendo, se a gente não mede, a gente aceita qualquer coisa.
Tá? Então tem um ponto interessante. Só complementando isso que o Felipe colocou, eu acho que tem uma questão também cultural, porque quando você observa o sistema de saúde suplementar, toda a oferta e a forma como o produto, né, ele é ofertado é sempre com base em acesso e não com base em resultado. Então, o que se vende é acesso e o que até o próprio, né, o consumidor ele está acostumado a avaliar acesso, tamanho e opções de prestadores, se o hospital X, o hospital Y está lá. Mas, eventualmente, a gente nunca avalia efetivamente qual que é o resultado de saúde. Será que essa operadora A, o cuidado dela gera resultados melhores que a operadora B? Eu acho que o mercado ainda está começando a adquirir essa maturidade. Cara, muito bom. Tem a última coisa que eu vou falar sobre esse tema, porque esse tema é mega interessante. A gente tem um case que a gente usou a avaliação de desfecho para fazer a avaliação de performance de prestadores de uma operadora. E a gente olhou para clínicas de fisioterapia, que era uma dor daquela operadora, a gente olhou para clínica de fisioterapia. Então, basicamente, a gente foi medir desfecho dos pacientes e a gente mede não somente os desfechos clínicos, mas também os de experiência. Então, NPS é um deles, né? E aí a gente olhou para clínicas de fisioterapia, para pacientes que tinham passado por tratamento de fisioterapia. A mensuração do desfecho, a entrega do desfecho, então imagina assim, que eu perguntava para o paciente, Fábio, tudo bem? Eu queria entender como é que você melhorou de dor e incapacidade e retorno ao trabalho, enfim, depois que você começou o tratamento da dor no ombro que você está fazendo no seu convênio, né? Então eu tinha o dado da performance clínica e eu tinha o dado da performance de experiência, tá? A performance clínica das clínicas de fisioterapia daquele convênio, pasmem, de 0 a 100, a melhora depois de 30 dias era de 6%. É ridiculamente baixo. Mas o NPS era de 92. E aí a gente ficou mega curioso, a gente falou, cara, não tô entendendo. E aí a gente fez uma... Tá faltando aí, né? A gente foi atrás, porque, pô, a gente nasceu dentro da pesquisa científica, né? Então a gente tem esse não dá para ficar será que não? Vamos lá. E a gente foi para uma pesquisa qualitativa com os pacientes para entender. Por que, bicho? Você não melhorou, mas seu NPS está 92. Você não entendeu a pergunta? Aí as respostas que vinham era: mas a menininha era tão esforçada. Então, assim, simpático. Ela era simpática. Um cafezinho. Eu encontrei com as minhas colegas do crochê lá, sabe assim? Então, cara, isso é preocupante. Ao mesmo tempo que isso é cômico, né, para não dizer trágico, isso é preocupante, porque a gente não tá sabendo avaliar e cobrar por resultado, que é muito do que o Nogue tava falando. A gente tá aceitando meio que qualquer coisa, porque a gente não mede, então a coisa vai tocando, né? Então eu só queria trazer esse case que eu acho que cara, é e como curioso. Começou a RAI? A RAI, ela nasceu... História é longa, mas vamos lá. A gente nasceu... Eu sou fisioterapeuta de formação, eu fiz o meu mestrado com clinimetria, que é a parte de questionários em saúde, e o meu doutorado foi com análise preditiva, análise de dados com dor crônica, enfim. Eu sempre quis empreender, então eu tive 2 edtechs antes da RAI, e quando a RAI surgiu, ela surgiu com uma solução específica para o mercado de fisioterapia, tá? Encurtando a história. Depois que a gente pivotou, a gente olhou para os convênios de saúde e a gente colocou no mercado uma solução básica de avaliação de prestadores do convênio. Então eu era meio que um auditor ali no meio do caminho, tá? A gente entendeu nesse momento que qualidade não era sexy o suficiente para ser vendida, e aí por isso que a gente falou, eu tenho aqui o desfecho e eu vou fazer análise econômica, tá? Então esse é de maneira bem resumida um pouquinho da história da RAI. Mas eu acho que, voltando na tua pergunta, ela nasceu da nossa inquietude de não entender, de saber que esses processos são fundamentais e não acontece. E o quanto a gente consegue criar e ajudar com tecnologia esses processos a acontecerem. Cara, e Nogue, como que você entrou na mentoria com eles? Conta um pouquinho esse processo todo. Por uma iniciativa do Unimed Lab, até para promover, qual que é o papel do Lab? É promover a sinergia entre as iniciativas de inovação no sistema Unimed. E aí, há cerca de pouco mais de um ano, o Unimed Lab ele iniciou um programa junto com a 100 Open Startups
que é o programa 100-10-1, que basicamente ele visa formar mentores de startups. Mais do que isso, ele promove a conexão entre executivos e colaboradores de grandes organizações com startups. Por quê? Aí eu acho que vem muito do exercício da empatia. A startup precisa entender o cliente, a necessidade dele, para se conectar, principalmente aquelas que têm uma característica B2B, ou seja, business to business, né? Por outro lado, a empresa também tem dificuldade de entender a startup, porque para a startup ela acaba lidando todos como fornecedores, e a startup ela tem uma pegada diferente, né? Ela tem e eu acho que aqui vem muito da questão de como colaborar. Né? Então, pensando nisso, eles iniciaram o programa 100-10-1, que visa capacitar. Eu entrei nesse programa. Já no início, ele é 100-10-1 porque ele começa com uma avaliação de 100 startups, depois você chega num processo de fast tracking, na verdade, de meeting, né? Com 10 startups. É o Tinder, né? Você vai dando um match com o Exato. pessoal. Qual que faz sentido você mentorar? E aí você determina por mentorar uma startup. E aí foi bem interessante porque, diferentemente das outras startups que eu acionei no começo, o Felipe, a gente começou a falar, ele falou, cara, eu vou estar lá no Lab e vou aí fazer uma visita. E ele foi lá conversar. E quando ele mostrou, eu fiquei muito impressionado com o propósito da RAI. Porque ele entra em todo esse escopo aí de realmente ter um sistema de saúde, digamos assim, mais virtuoso, focado em resultado e aí por diante. A partir daí a gente iniciou uma amizade, a gente começou a conversar e aí eu fiz um convite, eu olhei assim, primeiro assim, porque eu vi essa vontade do Felipe de conhecer mais o lado da organização. E essa abertura para ele apresentar também as dores, as dificuldades, os desafios da startup. E desde então a gente vem nesse processo de relacionamento, aí comemorando as vitórias dele, trocando ideia. E eu acho que é um processo, por mais que a mentoria seja no sentido assim, de eu como mentor, eu recebo muito e eu aprendo muito nessas troca, né? É uma mentoria troca que funciona bem é de troca, né? Essa é a diferença. E assim, cara, como eu falei no começo, né? Eu sou fisioterapeuta e eu fiz mestrado e doutorado. Então, até ontem eu estava conversando com outros colegas de startup, falando, cara, o que você está fazendo no corporativo, bicho? Né? O que você está fazendo vendendo para B2B? Porque até então, eu tenho meu background clínico e acadêmico. E aí, a gente entrar de cabeça dentro de um ambiente corporativo, num ambiente que você precisa falar com diretor executivo, que você precisa falar aquela linguagem diferente, pra gente é muito novo. Então, uma das primeiras coisas quando a gente começou a mentoria, eu falei pro Nogue, cara, me ensina a navegar nesse ambiente. É claro que a gente vem estudando isso, a gente vem amadurecendo, mas entender o que o executivo pensa, sente, vive no dia a dia, cara, isso é muito rico. Tanto que desde o começo eu falei, cara, a ideia não é... Eu não quero forçar uma... E isso é legal até para se tiver outros founders de startup ou principalmente em estágios iniciais, existem momentos que a gente precisa ser humilde o suficiente para falar, cara, eu preciso de ajuda. E não só eu preciso de ajuda, mas segurar a ansiedade de querer botar uma nota fiscal na mesa. O NOG, para muitos, pode significar o acesso à Unimed Seguros e à Unimed Odonto. Então eu vou fazer o relacionamento para ele, para poder vender lá dentro e tudo mais. E, bicho, não é isso, né? A gente ganhou muito mais do que uma nota fiscal, entendeu? Esse processo de aprendizado é muito legal. E todo e cada evento que a gente se encontra, o NOG vem e fala, pô, como é que estão as coisas? Isso aqui, além das conexões, vem cá, eu vou te apresentar pro fulano e tudo mais. Isso é muito mais rico, né? Como você falou, a gente comemora as conquistas juntos, a gente teve algumas conquistas legais, algumas projeções bacanas de modelo de negócio e tudo mais e tal. Assim como quando as coisas dão errado, foi, porra, essa semana foi pesada, a gente não conseguiu fechar aqui e tudo mais, porque esse é o dia a dia. Tem só flores. Exato. E a jornada, isso é legal eu comentar aqui, a jornada do empreendedor, por mais que tenham sócios, ela
na imensa maioria das vezes, ela é solitária e árdua. Então, ter alguém com um pouco mais de rodagem, por mais que seja uma troca e tudo mais, mas rodagem de vida, de vivência, de mercado, é fundamental, cara, é fundamental. Então, acho que essa troca pra gente é muito rica, essencialmente por causa disso, cara. Cara, é muito difícil você ver uma startup dando certo sem um grande mentor por trás. Acho que todas que deram muito certo tinha alguém por trás ali ajudando, fazendo essa troca. E eu acredito também que o Nogue cresceu muito com essa troca, né, Nogue? De aprendizado, de processo e tudo mais, e usa no dia a dia, né? Com certeza. Esse exercício, eu acho que a grande corporação, ela aprende a ter um processo decisório mais facilitado, trabalhar de maneira ágil. Eu acho que essa que é a grande vantagem da startup. Então, eu acompanhando o Felipe, e o Felipe eu falei para ele, né? Eu acho ele muito inspirador, porque ele tem um propósito muito definido, e eu vejo isso aí, mas ele tem essa flexibilidade de ir ajustando o modelo de negócio. Desde um ano, a gente vem conversando, ele vem modelando, ele vem ajustando, ele tem essa capacidade essa escutativa, né, de ouvir mesmo e compreender para encontrar lá o match perfeito aí o pessoal chama, né, do Product Market Fit, né, o fit ideal do produto, e aí ele vem avançando aí com muitas conquistas com hospitais, com operadoras, né, nesse processo de aprendizado. Mas eu acho que é muito dessa capacidade do Felipe de escutar, compor, trabalhar, e ele, né, vira e mexe, ele manda uma mensagem e fala, oh, não, o que você acha disso aqui, tal, tal. Então, acho que é muito rico esse processo, porque ele é colaborativo. Cara, e o acesso, né? Porque normalmente você tem um cara que é um mentor, você tem uma sessão de mentoria, depois você não fala mais com ele. Eu já vi acontecer muito isso. Ter acesso assim é muito rico. É nobre, assim. E, assim, de semana passada, talvez 10 dias, né, surgiu uma possibilidade de um modelo de negócio diferente, né, porque, cara, a gente não tá vendendo maçã. Maçã todo mundo sabe o que é e para que serve, né? A gente tá vendendo tecnologia num processo, dentro de um processo que a gente falou aqui, que tem objeções culturais, técnicas e tudo mais, em que já tiveram hospitais que eu fui prospectar, e o hospital virou para mim e falou assim, eu adorei, mas a gente acabou de instalar o nosso ERP. Então, eu não tenho nem prontuário eletrônico, eu tenho só o ERP ali, tá? O de dados, disso aquilo. Ela falou, eu não sei o que fazer com o seu dado. Eu adorei, eu acho que faz total sentido, mas volta daqui um ano. Daí eu falei, eu volto daqui 1 ano e meio, 2 talvez, e ok, entendeu? Então, a gente tem que ter essa capacidade de adaptação muito rápida. E aí coisa de 10 dias atrás, surgiu uma possibilidade de fazer um ajuste no modelo que pode nos dar uma alavancada muito legal, porque a gente consegue gerar valor muito maior para quem a gente está entregando. Cara, na hora, celular, falei, Nogue, responde quando você puder. Aconteceu isso. Queria sua opinião de que você acha nesse sentido. Se faz sentido pensando em Unimed ou pensando em hospital. Me fala o que você pensa. Cara, pode não ser na hora, mas aquilo o Nogue ouviu e não aquilo... É na hora. Não é na hora, mas... Não, mas aquilo tem um dia a ainda dia, né? é até melhor que não seja na hora. Porque foi o que aconteceu. Você ouviu, falou, vou pensar. E aí aquilo vai amadurecendo na cabeça. E aí ontem, quando a gente chegou, ele falou, cara, faz sentido, ao invés de você fazer com fulano, faz com ciclano, porque você consegue ter um alcance maior e tal. Então, isso é muito rico. Né? Ter alguém pensando que não é só aquela coisa da agenda, é o mentor da agenda, tipo, mentoria com a Rai. Ok, o que você tá precisando hoje? Porra, bicho... Entendeu? Então acho tem que gente esse é que o vende até diferencial. isso, né? Tem uma hora de mentoria aqui comigo, com X reais. Exatamente. Tá? Cara, Exatamente. Não leva pra lugar nenhum. E agora são 58 minutos. Você vai fazer alguma pergunta? Então, isso a gente já teve mentores, ou enfim, pessoas que passaram na nossa jornada nesse sentido. E eu acho que o diferencial é isso. E aí, muito da entrega da pessoa física, Nogue, tem um mérito gigantesco nisso dele se envolver. Porque eu tenho certeza que nem todos os mentores que passaram pelo mesmo processo do 100-10-1 tiveram essa entrega. Porque é meio que uma junção aí de acontecimentos. Você tem que ter a boa vontade do mentor, você tem que ter a boa vontade do founder, você tem que ter o propósito alinhado ali e a oportunidade deles se encontrarem e a gente aproveitar a oportunidade.
conosco tem dado super É um certo. casamento de propósito, né? Acho que foi isso que deu muito certo, né? Você uma coisa que te tocou foi isso, é o propósito, né? Tá unido com um propósito também de vida, mais do que corporação, startup, tudo mais, é o propósito de vida, que eu acho que é o que faz a empresa ir para frente, é muito disso, é o drive principal, né? Perfeito. Cara, Felipe, muito obrigado. É muito legal a solução de vocês, pensar realmente no desfecho do cliente lá na ponta, no consumidor, faz toda a diferença, né? A gente fala muito do customer centricity, mas a entrega às vezes não chega. E aí você está pensando desde o início, é muito legal. Nog, muito legal aprender esse lado seu da mentoria. Vou cobrar uma mentoria também, cara. Maravilha, obrigado a você pelo convite, Nog, obrigado mais uma vez pelo convite, pela parceria, pela amizade e que venham os novos desafios e novas conquistas aí. Show de bola. Gente, esse foi mais o Storm Talks. Se gostou desse episódio, deixe seu comentário, seu like, compartilha com as pessoas. Isso é muito importante pra gente e até a próxima.